É muito provável que quando você queira começar a investir, todo ao seu redor seja tomado por mentiras. Mas não aquela mentira clássica de má fé que a pessoa cria para poder te enganar, mas talvez uma mentira por ineficiência, pela inocência de saber ou pela prepotência de achar que consegue saber tudo. Economistas, pessoas conectadas à política têm a terrível mania de achar que consegue prever o futuro. E para pessoas comuns, investir dessa forma, tentando prever o futuro da política, é bastante perigoso. Por isso que eu vou tentar conversar aqui um pouco com vocês sobre o perigo da prepotência na hora de começar a investir. É muito clássico, é muito básico conseguir enxergar essas coisas, porque no Brasil, por exemplo, eu vou ser obrigado a falar de política aqui. Você sabe que a gente fala sobre política aqui, e de uma forma que eu finge que eu sou imparcial e você finge que acredita, mas é impossível a gente não tocar nesses assuntos. O presidente Lula... Caralho! O próprio presidente Lula, durante todas as centenas de vezes que ele tentou concorrer à presidência, o mercado financeiro e as pessoas de forma geral eram tomados por um pânico absurdo de como que ele fosse destruir o capitalismo, ou que ele fosse colocar no Brasil uma grande ditadura comunista. Não quero entrar nesses pontos de direita e esquerda, mas é fato que o que ele fez não foi nada socialista. Pelo contrário, nunca milionários se tornaram tão milionários. E talvez essa é uma das maiores críticas a quem é dessa esquerda mais radical ao governo petista, de que de fato abandonou os princípios da esquerda. Enfim, não é isso que eu quero dizer. No presente temos o Bolsonaro de um presidente que a elite brasileira olhou para ele e do fundo do coração acreditou que ele seria um liberal, simplesmente por ter escolhido um ministro com essas intenções bastante liberais. É muito curioso e é muito esquisito e veio agora que a elite brasileira escolheu esse cara como o salvador do mercado. E que na verdade, no fim das contas, ele está sendo bem parecido com o governo Dilma. Bom, isso já foi muito polêmico, quase todas as afirmações que eu fiz aqui, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero comentar um pouco sobre a prepotência de querer prever o futuro. Dentro dos próprios investimentos mais conservadores de renda fixa, é necessário um certo conhecimento do que você está se mexendo. Eu acho que o maior perigo é tentar entender e verificar o tempo daquele investimento. Alguns investimentos de renda fixa são por um tempo prolongado, e que caso você não respeite esse tempo, você perderá dinheiro. Muitos outros são conectados a políticas públicas, como LCI, LCAs e a própria Selic. Eu vou começar hoje só com a Selic, que foi aonde eu comecei a entender sobre o mercado financeiro, foi como eu comecei a investir. Quando eu era estagiário dentro de um órgão público, e eu estudei administração pública, eu estudei gestão de políticas públicas, eu comecei a entender e a trabalhar um pouco com a taxa Selic e como que ela é usada. No modo prático, para a administração pública, a taxa Selic, a Selic como em si, acaba sendo uma ferramenta de controle inflacionário. Ou seja, de uma forma bem básica, até um pouco estúpida, se a inflação está subindo para cá, a administração pública poderá usar e usará de forma, no mundo prático é isso que acontece, usará a Selic como uma ferramenta e a colocará mais alto que a inflação como forma de conter o aumento inflacionário. A Selic, de modo geral, consegue controlar o valor do dinheiro. Ela é a taxa de juros entre os bancos. E com essa ferramenta em mãos, o poder público consegue, de certa forma, controlar ou pelo menos agir ativamente para o controle inflacionário. Explicar a taxa Selic nesse vídeo talvez não seja o ideal, mas confie em mim, é isso que acontece. O que eu venho aqui dizer, o que eu venho aqui te expor, é que para você ver que, de modo geral, quando a gente olha o mercado, quando a gente olha as políticas públicas, quando a gente olha para o Estado, a gente é cheio de afirmações. Ah, o Bolsonaro é de direita. Ah, o Lula é de esquerda. Ah, o que é Selic? É biscoito ou bolacha? Com isso,
eu gostaria de dizer que diante dessa enorme imprevisibilidade do mercado, enfim, das políticas públicas do Estado, assuma como regra que não há regras. Você precisa começar a pensar na sua saúde financeira. Você precisa começar, por conta própria, a assumir as rédeas do seu futuro. É muito improvável que a máquina pública te sustente na velhice. Portanto, fica aqui o meu apelo. Se você tem medo de investir, se você tem medo de começar, o meu conselho é: comece. Para a maioria das corretoras, não existe uma taxa de abrir uma conta numa corretora de valor. Ou então, abra e coloque R$100 no Tesouro Direto. R$100. Um dinheiro que não fará falta. Sinta um pouco da movimentação. Se arrisque mais. Porque começar é o primeiro passo para se tornar inevitável o seu próprio crescimento.